Gente querida, estamos aqui para mais um Ponto em Questão. Dessa vez, o ponto em questão vai pensar alto sobre os cadernos, né? Os cadernos diários. Como que o caderno diário pode ser também um recurso, um dispositivo para o cuidado de si, né? Para a produção de uma salutogênese. A gente vai falar um pouquinho também disso. O que é esse conceito de salutogênese e como os cadernos entram nessa dinâmica do cuidado de si e também podem servir como apoio para o percurso do Quaresma Detox, que hoje está no seu 9º dia, né? Então, esses cadernos, eu vou contar um pouco da origem da minha vida desses cadernos. Eu, em 1995, saí de São Paulo e fui morar no sul de Minas, na terra natal do meu marido, chamado Três Pontas. E eu morava em São Paulo à época, no centro da antroposofia, né? Morava no Centro Paulos, fazia curso de euritmia, fazia arte e ciência no Centro de Arte São Paulo. Eu estava no olho do furacão, né? No Centro Paulos, que é um centro de vivências da antroposofia. Eu encontrava com cerca de 100, 150 pessoas por semana, né? E de repente me vi numa pequena cidade muito árida, né? No interior de Minas Gerais, com 18 mil habitantes na época, e assim, sem ninguém, digamos assim, para conversar a mesma linguagem. E aí eu comecei a entrar num processo, eu não digo um processo depressivo, porque não foi, mas de entristecimento, né? E dessa coisa de o paraíso perdido, paraíso perdido, paraíso perdido, até que um dia eu resolvi que ia acabar com isso. Pouco tempo depois eu disse, não, preciso afirmar esse lugar. E foi aí então que eu comprei um caderno desses que eu uso até hoje, livro ATA, que era o que tinha, né, naquele interiorzão, à época. Comprei um livro ATA e comecei a escrever o cabeçalho, né? Aí coloquei lá 3 pontas, não me lembro o dia, mas era setembro de 1995. E a minha ideia era, todos os dias, né? Todos os dias, afirmar o lugar e o quando eu estava. E isso deu resultado, né? A partir dali, daquele movimento de afirmação da existência, afirmação daquilo que a gente tem como destino. Ontem mesmo eu li, vê se eu acho aqui rapidinho, uma citação no nosso curso de... será que eu vou achar? No nosso grupo de estudos, do nosso grupo de estudos, Antroposofia da Imanência para uma Educação Steineriana. Tá lindo, sabe? Logo eu vou abrir novo grupo. A gente termina dia 15 de abril. Talvez lá por junho eu abra um novo grupo. Não sei se eu vou abrir esse grupo ou se eu vou intercalar com o grupo da boneca Walder. Eu ainda não sei, tô pensando, tá bom? Olha só. E aí, eu ontem citei essa voz da Christine Gruvet, naquele livro que eu gosto muito, que é Ser Contemporâneo, e me lembrou agora, quando eu disse que eu usei o caderno diário, com seu cabeçalho, citando o lugar e a data, como um recurso de afirmação da existência. E aí diz assim: da capacidade de acolher o destino de nossa época, nasce uma força que
que vem ao meu encontro e me afeta. Eu senti muito isso naquela época, né? Essa afirmação cotidiana. Eu estava num lugar que eu não estava achando bom, tava, mas foi o meu destino? Foi. Então vamos fazer disso outra coisa? Foi assim que o caderno começou me ajudando, só com o cabeçalho. Naquela época eu colocava o cabeçalho assim, o que eu tinha para fazer, coisinhas mínimas, né? Organizando uma casa nova, uma casa que era muito diferente da que eu tinha anteriormente, né? Que eu morava num centro de vivências, de repente fui morar numa casinha quadradinha, numa rua cheia de barulhos, essas coisas, né? Então, no começo do caderno, na gênese dos meus cadernos, era assim que eu penso, que eu afirmava. E aí eu senti os efeitos disso. Estabelece, continua dizendo Christine Gruvet, uma conexão entre o que se passa em mim e o que quer fluir para o meu íntimo. Eu aceito meu destino e me torno una com ele. É bonito, né, gente? É muito difícil isso, especialmente se a gente for pensar, né, nos tempos em que a gente vive. Como que a gente afirma essa época que a gente vive? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Como afirmar o inaceitável, né? A gente aí tem que buscar uma narrativa, um discurso, um modo de pensar, de sentir e de agir que consiga produzir afirmação, porque viver na negação adoece, né? Viver na reação adoece, né? E a gente está um tantinho adoecido, né? Muito bem. Damar me falou que saiu do ar, mas aqui para mim não. Será que saiu para todo mundo, Damar? Bem, tomara que não. Muito bem. Então, quero falar um pouco da escrita de si. Olha só, a tese, ela é um exercício de escrita de si, né? Ela nasce da minha experiência que eu narrei agora há pouco, daquele primeiro caderno que me trouxe como afirmação da existência. E ela é um exercício de afirmação em honra à terra, né? E lá nela, eu lá no final, na fase azul, falo assim: escrevo em cadernos diários há mais de 20 anos, né? Não são textos lineares, memoriais ou desabafos, mas registros de percursos em curso, atravessados por anotações de agenda, colagens, fotos, citações colhidas, lidas ou ouvidas, frases soltas e ideias que me ajudam a desenvolver palestras e a compor crônicas. É isso mesmo. Se alguém for ver os meus cadernos hoje, olha, o cabeçalho. Ó, eu vou comprar a câmera, estou indo para São Paulo agora mesmo. Eu vou pegar o carro às 14 horas. Depois que eu estiver ao vivo lá no Instagram, terminou lá, eu já pego. Então, ainda continuo, olha, o ponto em questão de hoje, olha ali, o cabeçalho, Quaresma, Detox 9, o que eu comi, tá tudo aqui, né? E aí, eu tenho as anotações, né? Olha lá. Vão tendo as anotações e as coisas todas aqui que vão me trazendo essa solidez, né? Especialmente esse sentimento. Eu não sei se eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo hoje. Teve um ano que eu passei muito mal. Eu não lembro que ano que era, mas já passei vários anos muito mal. E aí eu cheguei no final do ano com aquele sentimento terrível de um ano fracassado, um ano perdido, né? E aí eu fui olhar o meu caderno. Comecei a olhar o caderno e quando eu terminei de folhear as páginas do caderno, eu tinha uma sensação totalmente contrária daquela inicial,
de que eu tinha feito muita coisa, de que muita coisa tinha sido boa, de que muito afeto positivo tinha acontecido durante aquele ano. Então, isso também dá, né, uma firmeza, especialmente agora que a gente precisa de firmeza em toda parte, né, gente? Firmeza para estar vivo e afirmando a existência. Muito bem, então eu vou começar a falar um pouquinho hoje a gente vai cuidar um pouquinho desse autor, que é o Foucault, né? Quando comecei em 1995, eu não tinha ideia que tudo aquilo que eu fazia no caderno já tinha nome, endereço, já tinha estudo, que aquela sensação que eu tinha tido de força através de colocar o cabeçalho e fazer as anotações, que isso já era um processo terapêutico, desde a Grécia. Mas é isso, né? A gente segue as forças, e as forças, claro, são estudadas por alguns teóricos, e o Foucault foi um dos que falaram dessa escrita de si. Olha que bonito que ele fala aqui em Ditos e Escritos 3. Estética, literatura e pintura, música e cinema, né? Ele fala assim, olha que lindo. A ética da escrita, claro, passei para o caderno. A ética da escrita não vem mais do que se tem para dizer, das ideias que são expressas, mas do próprio ato de escrever. Olha que coisa importante, né? Eu acabei de dizer, não foi? Que eu escrevia assim, o que tinha que comprar, que eu escrevia pequenas coisas que eu ouvi, né? Ideias. Então, não é tanto o que se escreve, mas o próprio ato de escrever é que produz uma ética da escrita. Isso é de uma potência, né, gente? Isso é de uma potência. Claro, eu não vou entrar aqui na discussão do suporte. Se eu escrevo numa tela, se eu escrevo num tablet, num celular, num computador, num caderno, num bloquinho, né? Eu vejo que tem gente que tem aqueles bloquinhos minúsculos. Eu, como tenho uma letra muito grande, não dou conta dos bloquinhos minúsculos. Tem gente que escreve em papeizinhos, né? Então, assim, tem isso. Eu acho que o caderno, principalmente com uma matéria, não precisa ser exagerado, assim, né? Mas o caderno com seu peso, com a sua sequência, com a sua duração no tempo, ele nos ajuda, né, a compor esse lugar que está um pouco, digamos assim, em processo terapêutico com a ordem do contemporâneo, que é todo etéreo, que não tem, a digital não tem uma materialidade, que está longe do corpo, no sentido físico, né? Então, eu acho que o caderno... Ai, gente, um monte de coraçãozinho subindo. Que delícia! Hoje eu estou no celular. É muito bom estar no celular, porque eu vejo a live, digamos assim, ao vivo, né? Quando eu estou no Zoom com um convidado, não aparece, porque a gente fica olhando para o aplicativo Zoom. Muito bem. Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho lá de Deleuze e Guattari. Tem uma voz que eu acho... a gente está no âmbito, só para dizer, no âmbito das tecnologias de si, né? A Quaresma está no âmbito das tecnologias de si. Logo mais a gente vai falar com isso. Mas eu queria trazer uma imagem sonho, uma voz sonho, que vem a partir de Deleuze e Guattari, lá naquele livro que é uma delícia, o que é filosofia. Ele não está aqui na minha mão, porque ele já está... Ele já está numa mala que eu levo com uma pequena biblioteca para viagem. Então, ele já está lá. Então, olha só. Diz assim, somos feitos de linhas. Não queremos apenas falar de linhas de escrita. Estas
essas linhas de escrita se conjugam com outras linhas, linhas de vida, linhas de sorte ou de infortúnio, linhas que criam a variação da própria linha da escrita, linhas que estão entre as linhas da escrita. Então, quando a gente folheia, né, o caderno, a gente vê o tanto, né, que essas linhas de escrita são atravessadas pelos processos da vida, né? E isso vai te dando uma dimensão, e aí eu volto a escrita de si em o que é o autor, que está aqui. Volto lá para Foucault, porque lá ele estuda a hipomenata, que é aquela escrita de si, né? Ele fala que eu tenho até uma citação. Ele diz uma escrita poética, desculpa, poética. Vamos ver o que é. A escrita constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende a ascesis, né? A gente está na quaresma, a quaresma, ela está no âmbito da ascese, e na ascese existem várias tecnologias que Foucault chama de tecnologias de si. A saber, a elaboração de discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios racionais de ação. O que ele está falando? Ele está falando que a escrita, né? A gente faz esse exercício, a gente percebe o discurso e registra. Vamos em frente. Como elemento de treino de si, a escrita tem, para utilizar uma expressão que se encontra lá em Plutarco, gente, olha lá, uma função etopoética. É um operador da transformação da verdade em etos. Parece complicado e é, mas o que é isso? É que no momento que você está no ato da escrita, né, você... Segundo Foucault, você transforma aquilo que você tem como a verdade, o registro de coisas num ethos. Ou seja, você transforma a verdade, né, nesse processo ético. Por isso que chama etopoético, porque é uma transformação de si pela escrita, né? E ele aponta aí dois modos da escrita etopoética. A hipomenata, que é essa da escrita em cadernos, e a correspondência, que são as cartas, que é um outro modo, né? Eu, por exemplo, aqui, vocês sabem que na tese nós também tenho cartas também, não é? Que também é um modo de você produzir essa escrita etopoética. Na acepção técnica, segue Foucault lá em A Escrita de Si, que está em o que é um autor e que está no Ditos e Escritos. Na acepção técnica, os hipomematas podiam ser livros de contabilidade, que nem meu livro Caixa, registros notoriais, cadernos pessoais que serviam de agenda. Então, qual que é o processo que se dá ali na escrita dos cadernos diários? Ao colocar para o papel aquilo que você está passando, escrevendo, pensando, ouvindo, você se distancia de você mesmo. E esse distanciamento permite a elaboração de si, né? Por isso, permite também uma organização. Passou aqui, eu não vou mexer, deixa eu ver se pelo celular, pelo computador que está aberto aqui embaixo, eu consigo ler o que vocês falaram. Então, deixa eu ver, ó. A Patrícia Santos está falando assim, eu tive um professor que nos fazia criar um diário gráfico, onde escrevia frases, recortes e tudo o que fosse importante no momento
diário, isso também é muito legal. A Michele Freitas está falando, escrevo muito e meus cadernos acompanham meus ciclos e é de fato muito terapêutico. A Inês, sempre fui meio monja. Bem, a Inês é muito religiosa, né, gente? A gente viu ela foi na terça? Foi na terça que ela esteve conosco. Minha mãe, diz a Damar, minha mãe tinha um caderno onde ela colocava tudo que ela gostava, recortes, sonhos, o dia a dia, orações. Aprendi isso com ela, que lindo. Tinha deixado um pouco de lado, estou voltando e com muito mais força e consciência. Isso tem sido um momento de foco, de prazer. Isso também é de foco, né, gente? Esse registro diário, ele vai também... Lembra que a gente falou lá no comecinho do percurso que a alma, ela é dispersa, que os exercícios de ascese durante esse período tem essa função também de dar uma concentrada e ao concentrar também nos fortalecer. Então, um pouco por aí. Olha, os comentários, eu vi que tem 14 comentários, mas os comentários que eu consigo ver nesse momento são só esses que eu li. Que coisa, né, gente? Ainda não descobri nada disso. Só quando eu tiver, talvez, em outro aplicativo, não sei. Olha só, vou ler mais um pouquinho aqui. O que eu falei da questão, lá na tese, eu também escrevi assim, na escultura de si, inventar uma escrita de si. E aí eu usei uma citação do Aquino, que diz assim, a reboque do pensamento Foucaultiano, a escrita de si remeteria a um esforço escultural desmedido em favor de uma dispersão, uma rarefação, então uma elisão subjetiva. Isso foi o que a gente acabou de falar agora, né? Então a escrita de si evita que a gente se disperse, né? Não que a gente não tenha que ter momentos de dispersão, tem, mas num mundo onde é totalmente dispersão, quanto mais a gente conseguir fazer pequenos momentos diários de concentração, isso nos fortalece, né? Porque a concentração, ela nos incorpora, digamos assim, nos encorpa. E a dispersão nos leva, né? Então tem que ter, isso que é bonito, tem que ter essa dança entre concentração e dispersão. Muito bem, olha lá. Isso porque no duelo contra a força do hábito... Ih, agora começaram os cachorrinhos. Hoje eu esqueci de pedir para o meu marido tirá-los daqui pertinho. Vamos lá, vou continuar com o latidinho e tudo, tá bem? Isso porque no duelo contra a força do hábito autoral, são as forças da impessoalidade e não só da anomínia que aí emergem. Olha que interessante, quando você escreve, isso que ele está falando aqui, quando você escreve alguma coisa que é você, mas também não é, se manifesta. Tem até uma coisa que eu costumo falar muito para as minhas alunas, meus alunos. Começa a escrever, a escrita te conduz. Ou seja, quando você escreve, você acessa um canal de si mesmo que não é esse, né? Da personalidade mais cotidiana, desse self do cotidiano, né? Dessa nossa racionalidade apequenada. Muito bem. Multivocidade. Olha só que bonito esse termo, multivocidade pura, ou seja, quando a gente escreve, vozes outras nos habitam, não é? O próprio Foucault, e aí ele vai citar Foucault, o dirá, a escrita se desenrola
como um jogo que vai infalivelmente além de suas regras, não é? Ontem mesmo uma aluna que está escrevendo o seu TCC me mandou um monte de áudio, cheio de ideias, cheio de coisas. Ela costuma vir aqui assistir. É a Maçã. Aí eu falei, Maçã, a nossa cabeça cheia de ideias e a nossa fala gravando essas ideias, pode tudo. Mas disso tudo, o que é que se escreve? Porque a escrita tem o seu próprio lugar de produção, né? De singularidade, de subjetividade. Então, a escrita, ela nos coloca numa dimensão outra. E não precisa ser uma escrita literária, poética, não. A escrita do cotidiano, como a gente acabou de ver na citação que eu fiz primeira do Foucault, né? A ética da escrita está no próprio ato de escrever. Ai, que coisa linda, não é? Muito bem. Finalizando aqui essa citação. Na escrita não se trata de manifestação ou da exaltação do gesto de escrever. Não se trata da amarração de um sujeito a uma linguagem. Trata-se da abertura de um espaço onde o sujeito que escreve não para de desaparecer. Ou seja, não é aquela escrita racional, aquela escrita que nos coloca, né, para afirmar as nossas pequenas coisas, mas é aquela escrita que, ao fazê-lo, há um exercício de ultrapassagem da gente mesmo, né? Vou ver se eu acho mais vou atualizar aqui para ver se eu acho mais um comentário, que eu estou vendo que está subindo aí os comentários. A Andiana falou: acessar um canal de si mesma que não conheço. Que coisa linda. É lindo, não é? A escrita, Andiana, que é musicista, deve saber também, deve ser como a composição, né? Quando você se coloca a compor, aparece uma coisa que te surpreende, né? Eu mesma, aqui na tese mesmo, muitas vezes eu leio uma coisa e digo, nossa, será que fui eu que escrevi? Fui, mas é num outro lugar. Olha os coraçõezinhos subindo, que delícia. Vamos ver o que mais. A Vera Malaco falando, tem um monte de cadernos, todos os tamanhos. Toda vez que o impulso chega, em qualquer um, escrevo. Adoro, mas um pouco de organização seria bom para mim. Às vezes não. Gente, a gente está sempre querendo ser diferente do que é. Isso é muito bom, contanto que a gente não se deprecie, né, gente? Porque o mundo já nos deprecia tanto, né? Para que a gente também vai ser carrasco? Não é mesmo? A gente tem que acolher o nosso jeito e perguntar, no meu jeito, o que eu posso fazer para que me alegre mais, não é? Ah, a Andiana também tem cadernos. Eu tenho cadernos vários, mas todos com anotações de livros lidos. Ah, é? Registro parágrafos que me tocam. Bem, de qualquer maneira, hoje em dia também, né? Porque se você for ver um caderno meu, é cheio dessas citações, né? Agora mesmo escrevi essas citaçõezinhas do Foucault, que fica mais fácil de ler aqui. Agora eu vou lá e colo no caderno, ó, tudo coladinho. Muito bem. Vou em frente, gente. Quero falar um pouquinho agora no final dessa minha viagem. Então, estou indo viajar para São Paulo agora. Amanhã já vou fazer o Quaresma Detox a partir da cozinha da minha mãe, se tudo der certo. Sábado e domingo estarei em aula, mas no sábado tá certo, no domingo ainda não sei bem como é que eu vou me virar, porque ainda vou estar em aula, mas vou fazer também, vou estar aqui ao meio-dia e no Instagram 1h30.
Tô gostando lá do Instagram. É um lugar apertadinho, assim, e eu tô falando lá com essas coisas, desses comentários mais voltados aos acontecimentos do momento. É, também, na segunda e na terça, eu vou fazer o Bebê Estrela. Já tô com tudo lá no carro, prontinho. Em São Paulo também. É segunda e terça à noite, tá, gente? E aí, estarei todos os dias aqui com vocês e também no Instagram. Tô subindo esse vídeo para lá também. Tô subindo esse vídeo no YouTube agora mesmo, tá bom? Queria agradecer demais. Amanhã é dia de colocar a minha Ariadna no correio. Tô levando ela também. E aí vocês apoiem o canal, né? Eu agora vou nessa semana em São Paulo, se São Paulo não interditar como da outra vez, comprar a câmerazinha, vou testar ela lá pra gente ver se o negócio vai começar a ficar cada vez mais gostoso de assistir, de ouvir, tá bom? Então um beijo grande, gente. Eu volto amanhã ao meio-dia, aqui, sabe com quem? Com a Carolina Duarte. E daqui a pouquinho, à 1h30 da tarde, eu tô lá no Instagram, no Stories do Insta. Então, um beijo, gente!